Boa noite, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. Hoje é a nossa 8ª live. Gente do céu. Boa noite, Clê. A nossa convidada hoje é a Isabela do Morrones. Vou esperar ela entrar aqui para a gente chamar ela. É a vez dela contar sobre a transição dela para o veganismo. Então vamos aguardar um pouquinho. Como eu já falei, a gente começou a página Tudo de Bom no Facebook. Começou em 2014, mas aí a minha mãe começou a fazer a manteiga e eu convenci ela a começar a comercializar, né, a manteiga vegana. E aí eu comecei essa página no Instagram, agora em dezembro do ano passado, e estava divulgando a manteiga, né, que a minha mãe faz, os coadores de voal, que minha mãe faz também. Só que eu sempre quis fazer algo mais, eu sempre quis colaborar mais, né, para um mundo melhor. E o veganismo é uma ferramenta muito importante para um mundo melhor, né? Então, eu comecei a fazer essas lives com pessoas conhecidas e também estou chamando pessoas que eu não conheço, né? Para a gente começar a falar sobre transição para o veganismo e outros assuntos também, né? A gente começou ontem a falar mais sobre culinária com a Cleila. A gente vai falar sobre ativismo com a Samadhi, né, uma vez por mês, cada terceira sexta-feira do mês. E chamei várias pessoas, a agenda tá cheia até acho que final de setembro já, para falar sobre a transição para o veganismo. E tem mais, a gente vai falar sobre nutrição também e estou aberta a sugestões, né, sobre outros temas, tudo de bom, tá? A Isabela entrou aqui. Olá! Oi! Será que você vai me ouvir sem fone? Dá para ouvir? Tô ouvindo bem. Legal. Que prazer finalmente te ver, né? A gente não aparece tanto. É mais as comilanças que a gente conhece. A gente tem feito bastante comida. Então, Isabela, eu te chamei porque no meio, né, dos veganos, a gente acaba não falando sobre como a gente fez a transição, né? Todo mundo já está aí trabalhando em coisas para colaborar, né, com o movimento, com a causa. Só que a gente acaba não conversando sobre isso. Então eu estava contando aqui, não sei se você escutou, que Tava ouvindo. o objetivo dessas lives é exatamente a gente conversar sobre a nossa história, né? Para inspirar outras pessoas, para mostrar para outras pessoas que é possível, que é mais simples do que se imagina, né? Então acredito que a gente contando a nossa história, a gente está fazendo como se fosse um ativismo virtual, né? É assim que eu penso, tudo é ativismo. Na verdade, eu falava, olha, eu não sou ativista, eu não vou para a rua
né? Eu não tô num abrigo de verdade, né? Cuidando de milhares de animais. Mas eu estou procurando explicar para as pessoas que é fácil se alimentar. Na área da alimentação está garantido, não tem mais problema. Tem manteiga, tem lanche, tem coxinha, tem tanta coisa, tem queijos maravilhosos, tem tudo, né? Não tem mais problema. O que te falta, né? O que falta para você entender que dá para mudar, né? Eu acho que agora eu vejo que é um ativismo, sim, alimentar as pessoas com comida vegana. Com certeza. Então conta pra gente como que você ficou sabendo, como você conheceu, entrou em contato com o veganismo e como que foi a sua transição. O veganismo é mais novo para mim. Assim, eu conheci de verdade o termo e tudo há uns 5 anos atrás, que foi quando eu comecei nas feiras. Mas bom, desde meu filho nasceu em 2004, então desde 2003 eu já não como carne, nenhum tipo de carne. O Diego, né, o meu companheiro desde aquela época, ele já era vegano, a família era vegetariano, né, não vegano. A família Tá. era vegetariana há muitos anos, ele sempre foi vegetariano e eu sempre tive uma simpatia, mas sempre voltava a comer carne. E aí eu percebi que eu não entendi o porquê que eu não comia carne. Antes eu não comia por causa da saúde, né? Todo aquele discurso, o ser humano não precisa de carne, é muito mais saudável, isso e aquilo. Quando ele me explicou por que que ele não comia carne, e ele não comia por causa dos animais, acabou, não dá mais para voltar atrás. Quando você percebe que o problema não é a sua saúde ou os impactos na tua vida, mas na vida do outro, que você não precisa fazer mal a outro, né, para se alimentar. Então eu acho que aí foi onde não teve mais volta. Mas a gente comia ovos e leite, éramos vegetarianos, mas ainda comíamos coisas de origem animal. Há uns 10 anos eu já parei com os ovos. Já, nossa, não tem sentido a gente ficar comendo ovo, né? A maior parte das coisas que a gente faz já é sem ovo. E aí paramos. E aí quando eu fui começar a pesquisar, só que comida era uma coisa que a gente sempre amou. Fazer e comer. E a gente queria trabalhar com isso. E aí, quando eu comecei a pesquisar o que a gente ia fazer, como é que a gente ia trabalhar e tal, falei, olha, tem que ser vegano, não tem sentido colocar queijo. A gente não usa ovo, a gente não vai vender carne. Por que a gente vai vender com queijo? E aí começamos já o negócio vegano, mas a gente ainda não tinha dado esse passo. Meu filho foi o primeiro, ele falou, bom, todo mundo a gente já só come comida vegana, faz evento vegano e tudo. Ele foi o primeiro a parar. Ele já nasceu vegetariano, foi o primeiro a falar, não, eu não como mais. E depois a gente se tocou e falou, por causa do queijo, olha quanto queijo maravilhoso a gente tem. E hoje a gente é viciado em queijo do mesmo jeito. Só que em queijos vegetais, que na minha opinião são muito melhores, né? E aí você vai aprendendo um mundo de coisas. E foi assim, foi tranquilo, mas foram passos que a gente foi dando e que quando se abriu o mundo do veganismo, e aí a gente aprendeu um monte de coisa nova e diferente, conheceu muita gente, eu falo dos amigos que o veganismo me trouxe, estou vendo um monte ali. Foi maravilhoso, assim, né? É um outro mundo, assim, foi como eu me encaixei, sabe? Eu sempre adorei cozinhar e tudo. E se eu tivesse um negócio de carne, não ia dar certo, não ia ser legal, eu não ia querer isso para minha vida. E agora o discurso tem a ver com a prática, sabe? Agora eu tenho orgulho, eu falo para os meus filhos, a gente está construindo uma realidade nova, diferente. É trabalhoso, a gente fica doido, a gente, né, tá sempre querendo inventar mais e mais, mas a gente não só no veganismo, né, não só quanto aos animais,
mas quantas pessoas ao planeta. A gente está construindo a Um novo caminha, mundo. a caminha no mundo que eu quero que eles vivam, né? Então, tá fazendo sentido, assim, eu acho que a gente está caminhando bem. Que legal. Então a família toda tá encaixada agora, tá tudo encaixado. Ah, sim, todo mundo. Bom, eles já nasceram com essa ideia, com esse hábito, né? É o que eu sempre falei. Ah, mas você vai obrigar teu filho a não comer carne? Não. Eu também não fui obrigada a comer, mas minha mãe comia e naturalmente ela me dava, né? Se ela fosse católica, naturalmente eu iria na igreja católica, né? Se ela Sim. fosse, sei lá, hindu, naturalmente eu ia ser assim. A gente passa para os nossos filhos os valores que a gente tem, né? Não dá para passar os valores do vizinho. Então, faz parte. E eles assumem bem, assim, eles entendem o porquê. E eu acho que e é esse o ponto, você não mentir no porquê. Por que que a gente não come? A gente não come porque é isso. Na medida que a criança entende que a carne é animal, é um animal morto, e aí não dá para poupar Acho que é palavras, até mais expressões. simples para eles, né, do que pra gente depois Sim, que tá adulto. depois que se habituou, né? Depois que quer viver em sociedade e tal, né? Você fala, e socialmente, como é que eu vou fazer? Hoje em dia não tem mais desculpa, não tem mesmo, né? Essa já passou. Antigamente era mais difícil, mas hoje em É, dia, antigamente tinha várias desculpas, né? Porque não tinha nada mesmo industrializado, se você quisesse comprar, você tinha que fazer tudo. Agora não tem mais, né? Porque a gente já tem todos os produtos disponíveis. Fiquei até sabendo que a Bruna do GPS Vegano divulgou o primeiro restaurante vegano nordestino. Já tem churrascaria, já tem restaurante japonês, já tem de tudo, né? Não tem mais essa desculpa, eu não vou ter onde ir para e para comer. todos os bolsos, né? Ah, ser Sim, vegano é caro. Não é caro. Nunca foi. A gente, por mais que a gente comesse às vezes antes, mas a nossa comida real do dia a dia era basicamente vegana. E é tudo muito barato. Vamos combinar que eu, sinceramente, eu não sei o preço da carne, mas eu acho que é bem caro, assim, né? 1 quilo. Quanto que é 1 quilo de grão de bico e quanto você alimenta, né? Quanta gente você alimenta com 1 quilo de grão de bico? Uma família de 4 pessoas. Quantos dias se alimenta de 1 quilo de grão de bico? Rende muito. E é muito nutritivo, né? Então, não tem mais isso, né, de que é caro. Não é caro, não é difícil mais. não. E vocês precisaram assistir algum documentário? Como que é? Eu sempre me poupei dos documentários. Eu realmente não gosto de ver. Não gosto mesmo. O único filme que eu vi e que foi bem penoso, assim, principalmente para minha filha. Eu tenho um de 16 que está fazendo 17, que é o primeiro vegano da casa, e tem uma de 9. E ela assistiu com a gente Okja. Assim que fala? Que é o Okja. desenho, é. É, não, acho que é filme mesmo. É Mas uma animação, né? é animação? Eu não sabia. Mas foi terrível para ela, foi ruim, assim, ela chorou no começo, quando ela percebeu o que ia acontecer com aquele animal. E era um animal que não existia, né? E era um Isso, animal. foi um animal inventado, né? Então, mesmo sendo um animal que não existia, ele tinha direito a existir, né? E o que nasce, né? O que tem uma mãe, um pai, o que tem sentimentos e vontades e, né? E aquele que é parecido com a gente, né? É muito importante que a gente tenha esse olhar para os animais. E acho que eles têm. Eu acho que eu percebo assim que tem pessoas que precisam sempre ver
né, o sofrimento dos animais para se manter firme e forte no propósito do veganismo. E tem pessoas que não viram nada, né? Que só realmente de saber que aquele pedaço de carne é um animal e decidiu e não precisou. Mas tem gente que precisa assistir tudo, né? É uma Ah, eu coisa de louco. procuro. Mas eu achei Realmente. interessante, por exemplo, o Cowspiracy, o What the Health, até o Game Changers. Esses documentários não focam no sofrimento dos animais, mas eles mostram muitos dados, né? Sobre a saúde, sobre a indústria. Então, achei bem interessante assistir esse tipo de documentário, porque eu demorei um tempão para me cair a ficha que a proteína, que falam que a proteína vem da carne, né? Mas é porque o animal comeu a planta, que tem proteína, né? Então, as pessoas acham que, por exemplo, não, a proteína que está na carne é diferente da proteína que está no animal. Não, é só que o animal sintetizou, né? Mas ele consumiu da planta, né? E o processo que a gente vai ter que fazer de separar cada aminoácido vai ser o mesmo, assim, para vegetal e carne, né? Vai dar o mesmo trabalho, né? Não é carne, vai virar carne. A pessoa, quer ver colágeno? Tem ainda o mito do colágeno, né? Vou comer Ai, me colágeno, que a conta. minha pele vai ficar firme. Não, o colágeno do boi não vai direto para as suas rugas, não vai. É proteína, é aminoácido, ele vai se desfazer e vai para onde precisar. Não vai preencher tuas rugas, né? Não vai preencher tuas articulações, o colágeno do boi. Ele era importante para o boi. Para você é aminoácido como qualquer outro, né? Pois é. Gente, tem um monte de comentário aqui que eu não consegui ler. Ai, eu não Ai, que consigo. maravilha! Muito bom, muito bom. Bem, eu vou ler só o que tem. A Bruna escreveu: Vamos dominar o mundo. Pati, vegana, tá aqui. Oi, Pati. Oi, Gina. Jonathan também entrou. Ai, quanta gente. Falando do grão de bico, que é muito versátil e tal. Tem uma pessoa aqui que falou, Brownie, falou saudades das nossas prosas, esse papo é muito importante, muita gente precisa assistir este conteúdo. Muito É a obrigada. feira da palmeria vegana. Tá aí É? alguém que manja de saúde. Eu falo que eu Então, faço vamos consultas com fazer ela. live, gente. Vamos fazer live. Eu preciso de vocês. Eu mando depois para ela, depois das nossas conversas. Olha, que orgulho ter uma médica como amiga. E não é. É porque na medida que a gente decide ter uma alimentação diferente e tal, a gente quer saber de tudo. A gente quer Sim. ter uma boa saúde. Esses dados, parece que a gente tem que estar sempre munido dos dados para conseguir. Olha, ela riu, e é verdade, eu falo que ela é a médica. Olha, eu Eu falo que a gente tem que estar convido. sempre munido dos dados, porque as pessoas vão sempre querer questionar. Não tem questionamento, não questiono a tua vida, né? Mas é legal que elas entendam, é legal que a gente possa explicar para que as pessoas falam, parem para pensar, né? Olha, é interessante, olha, não deve ser tão difícil assim. Eu costumo falar, parece que eu como só alface? Não parece. Eu tenho cara de que como só alface. Não dá para achar Como que entrou só. umas pessoas depois do começo, eu queria então falar, gente, eu tenho convidado pessoas que eu conheço, indicações de pessoas para a gente conhecer, mas eu convido vocês, se vocês quiserem contar sobre a transição de vocês também, é só me mandar inbox.
Se vocês tiverem sugestão de pessoas que vocês querem escutar sobre a transição também, tá? Ó, a Mai escreveu assim: como ainda não sou vegana, gostaria de saber como foi a transição e como entraram para o veganismo. Sentem falta de alguma coisa? É para responder? Sim. Na verdade, assim, foi bem tranquilo, porque a gente já era vegetariano há muitos anos e as crianças cresceram assim, então foi relativamente fácil. O que eu não, eu particularmente acho que eles também não, porque hoje a gente tem tudo, a gente não sente falta de nada, não. O que pegava era queijo. E aí eu descobri que queijo realmente vicia fisicamente a pessoa, né? É. Tem lá caseína e tal. Só que se você passou por aquela uma semana que dá vontade de largar tudo e comer, acabou. Porque em termos de sabor, os queijos maturados veganos são muito melhores. São melhores mesmo. Nossa, são. Eu falo, gente, eu nunca comi um queijo, sei lá, talvez na Europa tenha queijos maravilhosos, mas esses que a gente come aqui não são melhores do que os veganos, são muito bons, É. né? São produtos assim maravilhosos, de qualidade, que vão te fazer bem, são probióticos, são cheios de coisas que se você experimentar, acabou. Passou por aquela uma semana difícil do vício físico do queijo animal, vai que vai no vegano, porque é muito bom. E a loucura de aprender a fazer, né? Porque aí a gente quer fazer tudo. Eu confesso que eu não faço muitos queijos, mas claro que eu já fiz fermentações e tal, e não é difícil, né? É claro, você não vai ter o resultado de uma pessoa que se dedica só a fazer aquilo, né? De um profissional, né? Sim. Tem o pessoal do Veg Seeds, tem a Ah, é, eu menina vou da. falar com a Flávia também essa semana, Ah, na gente, sexta. pelo amor de Deus. Quando eu experimentei aquele gorgonzola, eu falei, eu preciso ter isso. Gente, que é isso? Eu Antes preciso. eu comia um pedaço de pizza de 4 queijos, eu ficava de cama no dia seguinte com enxaqueca. E bebendo água. Nossa Porque Senhora! é Agora eu posso exato uma comer todos coisa. os queijos da Flávia, que não tem problema. Não tem, e aquilo te faz bem, né? Aquilo te nutre. Você come ali um pedacinho sabendo que você está se enchendo, né? De nutrientes, de probióticos, de coisas realmente boas que vão te fazer bem. E aí não dá mais vontade de comer o outro, né? Na medida que você entende o quão gostoso, o quão bom, adapta seu paladar, porque o paladar da gente é adaptável, o céu é o limite, né? Só você se permitir, é Sim. só permitir a cabeça que o paladar vai que vai. Na medida que você adapta seu paladar, acabou, é muito melhor, é muito melhor. É um produto perfeito, maravilhoso. O gorgonzola ainda é assim a obra de arte. É, É maravilhoso. Eu ela, experimentei um último com ervas, é, não sei, eu prefiro. ela tá falando assim, já experimentei várias comidas veganas, são maravilhosas, bem saudáveis e saborosas e não deixam a desejar em nada para a comida tradicional. Quanto ao Yakult, como vocês fazem? Eu já tomei Yakult vegano. Eu já vi receitas, mas eu nunca fiz. Não é Eu, uma coisa que eu sinta falta. eu já vi um feito. Minha mãe comprou uma vez, a gente experimentou, era gostoso. Só que agora eu não vou lembrar onde que foi que ela comprou. Mas a gente usa, por exemplo, kefir. Eu uso bastante de probiótico, kefir, eu tomo pelo menos uma vez por semana. É, então, assim, eu tomava Yakult quando. Mas é uma boa coisa pra gente pesquisar. Então, eu já vi receitas e já vi vendendo também em feira vegana Yakult com base de leite, probiótico e tal. Mas de repente é uma questão de substituição de hábitos, né? Quer ver?
Uma coisa que a gente não faz aqui em casa muito, raramente, leite. Você fala, mas como vocês tomam leite? A gente não tinha o hábito, muito hábito de tomar leite. Quem tomava leite era eu, com café. Um dia eu falei, aí dava dor de barriga. É. Um dia eu falei, pra que eu tomo leite com café se eu não preciso tomar leite? E aí acabou o hábito. Café preto de manhã, delícia, chazinho. Tudo na vida é uma questão de hábito, né? Talvez o Yakult, por causa dos probióticos, seja interessante, mas eu comi um iogurte feito à base de castanha com um probiótico. Na verdade, compra na farmácia esse probiótico, que foi a coisa mais gostosa que eu comi na vida. Que iogurte delicioso. Uma amiga fez de presente. Ela é incrível também, você precisa falar com ela. A gente tem Ai, um me, monte. me indica todo mundo pra eu agendar mais live, então. E é maravilhoso. E serve como um probiótico. Tem o kefir, e tem. O kefir é fácil de cultivar, né? É a kombucha. É, De repente, é uma situação de ter mais contato com a comida. Quando uhum, você se torna vegano, você tem mais atenção para a comida, porque você come, então o hábito de colocar o grão de molho, né? Esses passos que a comida tem, que de repente, sei lá, fritar um bife seja mais fácil, né, do que fazer um seitan, mas também te reconecta com você, com a comida, o que você gosta de comer, o que te faz bem, o que não faz. Também é um momento importante, assim, é uma retomada importante dessa sim, consciência da alimentação. com certeza. Ela tem kombucha, tem que a gente compra pronto. Tem o kefir de água também. É que ela falou que ela usa kefir de leite. O que eu cultivo é Então, kefir, será só que é de água. Isa, manda Tofish pra tudo. que vou mandar? Então, de repente, usar o kefir para fazer um Yakult, um probiótico com leite Sim, vegetal. com leite vegetal. Dá super. Eu fiz bastante leite de amendoim, de castanha de caju, eu gosto bastante também. Mas eu não faço mais sempre. Teve uma época que eu fiz bastante de amendoim, aí eu fazia uma ricotinha com o, como que fala? Com Depois que resíduo. você coa, com O resíduo. Isso. resíduo. Fazia uma ricotinha com o resíduo. Aí agora eu tô usando leite em pó de coco e tô gostando. Eu gosto bastante de leite de coco também. Eu tentei fazer, mas não ficou muito bom. Então eu usava industrializado, só que industrializado não é saudável e também as marcas industrializadas têm a fama de explorar burros, né, para carregar os, os, os cocos. Então eu tô experimentando agora um leite de coco em pó, né, vegano. Porque eu adoro café com leite. Na verdade, eu faço cappuccino de manhã. Eu ponho chocolate também. Que delícia. E então, isso eu não consegui abrir mão. Tem gente que, ai, toma com chá, toma outras coisas, né, no lugar do café com. Eu não tem jeito. Eu adoro café com leite e pão. Se você vê, todo dia eu tô comendo pão, café com leite. Mas, pô, o pão é terrível. É, Então, mas aí é que tá tapioca. a beleza da coisa. A gente não precisa se privar de nada. A gente muda, né? A gente faz diferente. É, e tudo bem. Né? Por exemplo, você falou do restaurante nordestino. Meu prato preferido quando eu era criança era moqueca. Minha mãe baiana, o negócio lá em casa no domingo era peixe, moqueca e pirão. Nossa, sempre adorei. E nunca privei os meus filhos, eles sempre comeram moqueca. Meu filho ama moqueca, pirão, de coisas de ai,
Peraí, deixa eu lembrar. A que eu mais gosto de fazer aqui de couve-flor. Minha preferida, de couve-flor, de berinjela, do que tem na geladeira, do que tá fácil ali. Porque o que te traz aquela memória afetiva é a casa toda reunida, é colocar uma música lá no domingo e fazer comida junto, é o O tempero. tempero, né? O tempero fica igualzinho a moqueca que eu comia quando eu era criança, porque era o tempero que era o gostoso, né? Que era o Sim. jeitinho de fazer, que é o mesmo da minha mãe. Aí eu não abro mão, o jeito de fazer tem que ser igual. E, e é maravilhoso, e eles adoram. Então a gente não precisa se privar de nada, nada, Sim. nada. Não tem nada que a gente não coma aqui. Mas se você quiser, eu tenho bastante kefir de água, eu te dou um pouco, tá? Se você quiser, você me manda inbox que a gente combina. Olá, a Clê tá falando que o Yakult vegano é um leite vegetal com rejuvelac e ácido lático. Então dá para fazer em casa também. A Clê é a nossa consultora de culinária aqui, vegana Já o intuitiva. queijo Velac para fazer um queijinho, fermenta 24 horas, já tá pronto. Maravilhoso. Ó, a Bruna tá falando que ama leite de coco caseiro. O Roberto faz e é perfeito. Nós vamos provar uma novidade de leite vegetal essa semana. Depois contamos para vocês. Nossa, Bela, você tem que ir no restaurante nordestino. A moqueca deles é uma coisa de outro mundo. Ai, que delícia. Eu quero. Ah, agora eu vim. Ai, legal, a gente combina. O meu kefir vai ficando, vai crescendo, aí eu tenho que doar. Então vamos, Eu não tenho aqui em quem casa, vou quiser, querer também. Vou combinar também. Quando quem eu era quiser, criança, eu tinha uma tia que fazia kefir de água. E era a coisa mais natural do mundo, assim. Ela achava, era normal, a gente tomava. porque é só você colocar açúcar mascavo, né, e trocando. É E muito ele vai fácil. bebendo. É, E essa descoberta, né, da fermentação, de como você também faz parte do ambiente, das bactérias, de que tudo sim, é uma coisa só. E é por isso que a gente tem que respeitar todos os seres, né? Porque a gente faz exatamente. parte do todo e o todo faz parte da gente. Eu acho que é essa consciência que a gente tem que espalhar por aí. E o todo é todos, né? O todo é o ser É, humano, os animais. é. Ah, Bruna, tá bom. A gente faz dois potinhos. Um pra você e um pra sua mãe. A gente combina. Ai, Deixa eu olhar. olá, pessoal do Morrones. Somos muito fãs. Highlanders Thor BR. E me fala uma coisa, e a questão familiar, né? Porque a parte boa é que vocês acabaram, a família toda de vocês, fazendo a transição, e isso é maravilhoso, né? Porque é, é mais fácil, né? Todo mundo se Sim, apoiando, todo mundo como junto. seria. Mas e essa questão da parentada, dos amigos? Como que foi a questão social para vocês? Então, lá no começo, porque aí quando eu parei de comer carne, eu ainda morava com a minha mãe. E é um hábito que ela achou bom, sempre sempre apoiou com as crianças e foi tudo certo. Eu acho que pegou um pouquinho mais com o veganismo, porque aí já tinha aquele bolo que eu não ia experimentar, já na festa de aniversário, né, já não tem mais tanta coisa, porque se você come leite, ok, você come o bolo, você come os docinhos lá, só que eu sempre fui de levar. Começa que os filhos dos vegetarianos são mais chatinhos, eles não comem tudo. E aí a gente leva o que comer, não tem problema. A gente viaja, vai para casa de alguém, de parente, que às vezes nem sabe que a gente é vegetariano, vegano, e leva. Leva comida, faz.
entra na cozinha e fala: deixa que o almoço hoje é comigo. E faz, Ah, sabe? E leva numa boa, porque eles foram, todo mundo sempre foi bem respeitoso com a gente. Então, por exemplo, no Natal, eu falo que o que tudo tinha carne, né? Tudo. Na salada eles colocavam presunto, queijo, na maionese, na farofa, no arroz, acho que tinha presunto também. Tudo tinha carne antes, né? Aí bacon na lentilha, sabe? Tudo. Antigamente tudo tinha carne. Agora a gente faz assim. Eu procuro fazer a maior parte dessas coisas, né? O arroz, a lentilha, essas coisas assim que. E tudo sem carne. E todo mundo come. E aí quem faz lá a carne põe até numa mesa separada, porque sempre tem alguém que vai misturar talher. Essa é a dica. Se tiver hum, um buffet assim, você põe tudo lá. As saladas, o arroz, a farofa e a carne, ou na cozinha, ou na mesa, para não misturar a colher. tá. E aí vai de boa, sabe? Aí a gente come junto, faz junto, entendeu? E mantém o núcleo, sabe? Mantém o ritmo, todo mundo se respeitando. Eu acho que é uma boa coisa. Todo mundo come o sem carne, sem nem perceber. Que aquela carne ali não tinha o menor sentido. Exatamente. É porque é um costume tão grande, né, que a gente faz, as pessoas acabam fazendo sem pensar, né? Porque a gente acostumou daquele jeito, né? Então, para mudar, tem gente que tem mais dificuldade, mas você levando já tudo pronto, não tem como. Fica O mais pessoal fácil. come. É que você não pode falar que é vegano, senão. Ah, não, é só porque eu fiz, não tem problema. É isso mesmo, não precisa colocar nome de vegano. Você quer ver que é engraçado? Nas festinhas das crianças sempre tem alguém que fala: ué, mas vocês não eram vegano? Né? Porque tem cachorro quente, tem coxinha, tem tudo. Ué, mas você não era vegano? Esses dias meu filho tava no telefone e falou: mãe, vou comer um quarentenão com queijo, que é um lanche que a gente tem aqui, queijo vegano. E eu ouvi o menino falando lá no computador: ué, mas você não era vegano? Vai comer quarentenão com queijo, mentiroso? Falou, aí, ó. É porque a gente já fala, né? É tudo é vegano. A linguiça, a salsicha, já é tudo vegano, né? Que Aí as tem aqui pessoas é não entendem. A Bruna tá falando, hoje vi um meme falando. Pesquisas afirmam que veganos passam 80% da vida cozinhando. Pura verdade, é um caminho sem volta, que a gente quer levar o nosso rango para todo canto. E no fim tem que fazer bastante, porque todo mundo quer provar. o primeiro que acaba. E eu achei bem interessante você falar, porque assim, normalmente a pessoa vira vegano antes e depois começa um negócio vegano, né? Assim, você pensando pela lógica, e vocês fizeram um meio que, não, vamos começar o negócio já vegano e depois a gente. Como que foi isso? Foi meio que assim mesmo. Não, não fazia sentido. A gente tinha um item que a gente poderia colocar, que era o que estava ainda no nosso prato, que Quero era o queijo. queijo, né? A gente já procurava pães sem ovos, sem leite, porque, enfim. E aí eu olhei e falei, não faz sentido a gente ter um negócio que não seja vegano. E as feiras veganas começando, tal. Então foi uma das primeiros lugares que a gente trabalhou. Chegando lá, como o vegetarianismo era algo do nosso núcleo, e eu estava ali envolvida, eu era só a mãe, por enquanto. Foi a primeira vez que eu fui trabalhar fora, foi com o Morrones, assim, depois do nascimento das crianças. Então, eu não tinha noção do que estava acontecendo do movimento vegano, sinceramente não tinha. Ah, tá. E aí cheguei lá na feira, falei, nossa, mas tem tudo, por que eu ainda como queijo?
Por quê? Que Tava sentido? desatualizada, vamos dizer assim. Super. Para mim, aí eu fui entender o termo veganismo. Aí eu fui entender que a gente já estava naquela caminhada, mas sem nome, né? Mas sem entender direito. Mas o motivo é aquilo que eu te falei. O motivo para parar de comer carne tem que ser o outro, tem que ser os animais. Porque se não for, aí se abandona, sabe? Aí não faz sentido. É aquela coisa, não existe ex-vegano, não existe mesmo. Porque se ele entendeu que é pelos animais, né? O vegano ele tem que entender que é pelos animais. E aí não tem como voltar atrás. Não tem como você comer um semelhante. E para salvar o planeta também, né? Porque depois a gente começa normalmente pelos animais, depois a gente vê que faz bem para nossa saúde e depois a gente vê que vai salvar o planeta, porque o planeta está sendo, né? O impacto ambiental maior é por causa dos produtos animais. Então, acaba sendo uma coisa de sobrevivência mesmo, né? Queremos que o mundo Marketing. continue. É para libertação animal, mas é para nossa também, né? Nós animais também, né? Claro, Porque pelo trabalhador do campo, por sabe? tudo. É para usar o planeta de uma forma melhor, para alimentar todo mundo. Né? Não tem sentido a gente ficar alimentando animal e não alimentar as pessoas direito. Não tem sentido. Então, aí você vai vendo no nosso. A gente pesquisou um pouquinho. Na nossa sacola tem que o veganismo é compaixão e não violência. Então não adianta ficar brigando com ninguém porque você é vegano. A gente tem que explicar, que fazer as Exatamente. pessoas entenderem com paciência e amor. E é pelos animais, pelas pessoas e pelo planeta. E é esse o veganismo que acredito. No da compaixão e não Exatamente. violência, porque é isso que faz sentido pra gente. Eu tenho uma companheira aqui. Deixa eu mostrar. Exatamente. Eu acabei de lembrar. Oh, eu acabei de lembrar que falam também, né? Que se a gente, se o mundo virasse vegano, né? Vamos dizer assim, a gente conseguiria acabar com a fome no mundo, né? Porque a gente não teria que plantar para fazer ração para os animais, para comer a carne. Não é só uma questão de saúde no que diz que os produtos de origem animal faz mal para a saúde. Não é só isso. Que se a gente não cultivasse os animais, né? Não explorássemos os animais, nós teríamos mais espaço para plantar e, consequentemente, como não teria essa etapa do meio, que é dar os vegetais para os animais e sim direto para as pessoas, a gente conseguiria acabar com a fome no mundo também. Então, são muitas coisas que a gente começa a abrir a nossa mente, né? Para colaborar com um outro tipo de sociedade, um outro tipo de planeta. E as pessoas acham que é uma escolha individual, né? Vamos dizer assim. E radical. E na Não é. verdade, Não é radical. para mim é o contrário. É uma escolha que eu estou fazendo por mim e por todos, pelo todo, né? E não é radical. Radical é a gente continuar acreditando nessa ilusão, nessas mentiras, né? Não, e a ilusão do consumo também, né? A questão de alimentar mais pessoas. A gente tem que rever, acho que o primeiro passo, claro, parar de comer carne, ter empatia, mas rever o consumo, né? Por que comer carne é tão terrível? Porque o processo de produção é terrível. Porque a industrialização dos animais, tornando eles produtos, é horrível. E da mesma forma, o consumo sem limite que a gente tem, né? A gente consome demais. A gente não precisa de tanto, a gente não precisa de tanta embalagem, a gente não precisa de tanto produto, a gente não precisa de tanta roupa. A gente precisa valorizar quem produz,
né? Não precisa consumir tanto, mas valorizar quem produz pequenininho, de repente. E é nessa cadeia produtiva que o veganismo tá, né? Nas feiras a gente via muita gente pequenininha, começando, fazendo ali o que faz de melhor, comida, artesanato, roupa, maquiagem, né? Você entrevistou a moça que faz maquiagem também. Sim, Todo tipo de orgânicas. matéria. E isso muito bem feito, né? Feito por uma pessoa que não está explorando ninguém, não está explorando o planeta, não está explorando os animais. Então, é um ciclo de consumo um pouco melhor. Claro que se você consumir demais também não funciona. Mas eu acho que é um novo. A gente está moldando uma sociedade, mesmo que seja um microcosmo, diferente com o veganismo. E, e tá indo, sabe? Acho que devagar e sempre a gente segue andando pelas beiradas do capitalismo e indo em direção a conseguir construir relações melhores, né? Sim. E você percebeu, adoro fazer essa pergunta. Perguntei para Eduardo, pergunta para todo mundo. Você percebeu com o veganismo alguma expansão consciencial, uma mudança de comportamento, suas emoções? Mudou alguma coisa nessa no que você sente, em como você se comporta? Acho que sim, eu acho que essa consciência toda do consumo, do outro, sabe, da empatia, de perceber que você tá no todo e o todo tá em você. Eu acho que tudo isso vem por uma mente mais limpa, assim. Parece, não dá para falar isso para todo mundo, né? As pessoas vão achar que você é boba e acha que é espiritual porque não come carne. Mas tem a ver sim, né? O sofrimento, as toxinas, seja como for que você prefira chamar, seja Sim. espiritual ou científico, tem a ver. Tem a ver sim. A tua mente fica mais clara quando você tem menos vícios, por exemplo. Né? O vício do Sim. queijo, o vício da carne, quando você se controla, né? Quando você manda nos teus no que você quer, no que você faz, no que você consome, né? Quando você é o senhor da tua mente, funciona melhor, eu acho. Penso assim. Sim. Sim. Parece que tudo. Eu sinto assim, que tudo eu questiono. Né? Como a Sim. gente descobre toda essa manipulação, tudo, a gente aprende a questionar tudo, né? A analisar melhor as coisas, querer saber com as informações, os fatos e tudo mais. E ao mesmo tempo acontece isso, parece que você tem uma clareza mental, espiritual, é uma coisa que transforma a gente, né? Não tem como voltar, não tem. Ah, não, vou voltar a não pensar em nada, em colaborar com nada. Não tem como, né? Eu acho Consciência, quando que, expande, não tem como voltar. acho que é uma. São vários hábitos, né? Por exemplo, de uns anos para cá eu não assisto televisão. Televisão aberta, né? Jornal da Globo, Jornal Hoje. Eu não sei o nome dos jornais mais. Mas não Também assisto não. muito televisão. Quando eu assisto, né? Tô na casa da minha mãe, vou em algum lugar, eu ligo a TV. Até um tempo atrás eu não tinha acesso à TV aberta, porque você tem que ter uma antena, né? E a gente estava sem. E tudo bem, porque a gente tem internet, a gente tem como ler, a gente tem como checar a informação. E aí quando você assiste, você percebe que tem mais informação ali e que é muito raso a forma como aquilo é passado. Qualquer informação, todas, não é É. com relação à comida, veganismo, nada, tudo. Tudo. E você quer ir a fundo. Porque você quer ir a fundo na tua comida, porque você vai ler o rótulo e tem rótulo que você vai ler e vai falar, peraí, mas não tem 50 gramas de proteína
em 100 gramas de produto. Não tem como, né? Entendeu? Você vai a fundo nas coisas. E são hábitos, né? E aí você vai a fundo em tudo. Você é enganado com menos facilidade, né? É, Eu acho. sim, sim. Porque você não sai acreditando em tudo, você questiona, você analisa, você pesquisa, né? É... E alguém tem alguma pergunta para Isa? Alguém quer aproveitar essa oportunidade e fazer mais alguma pergunta para ela? Veganos profissionais em leitura de rótulos. Eu costumo brincar que meu filho aprendeu a ler lendo rótulo. Ele é bem chatinho. Ele é bem chatinho. Então, enquanto ninguém escreve nenhuma pergunta, fala sobre o Morrones. Como que Morrones é. começou, os produtos que tinha, o que vocês já ampliaram? Conta tudo. Assim, o Morrones é o nosso sonho, assim. Eu falo, gente, a gente está trabalhando bastante, mas a gente está realizando um sonho, e é verdade. Um belo dia, um casal de amigos peruanos foram em casa e eu fiz hambúrguer da mesma receita que eu sempre fiz a vida inteira, almôndega. Era um hambúrguer de proteína de soja com legumes e a minha almôndega agora que vai no... Que eu sempre fiz, eu falei, vou fazer diferente, vou fazer hambúrguer hoje, porque dá pra fazer tudo, né? E eles amaram, eles falaram, gente, vocês têm que trabalhar com isso. Fazer hambúrguer, fiz os molhos e tal. E aí ficou aquela sementinha lá na cabeça. Eu não comia hambúrguer desde que me tornei vegetariana. Já fazia lá mais de 10 anos que eu não comia um hambúrguer porque não procurava. Enfim, como eu falei, a gente estava vivendo outra vida, assim, mais no núcleo familiar mesmo. E aí a gente foi no Prime Dog. Eu falei, olha, tem hambúrguer vegano para vender, que legal, vou fazer. E começamos a pensar e tal. O Diego, meu companheiro, é desesperado. A primeira coisa que ele fez, vamos comprar um trailer? A gente faz evento, não sei o que. Vamos. Gastamos tudo que tinha, compramos um trailer. E agora, vamos procurar evento. E aí vieram os eventos veganos. A gente tinha esse hambúrguer de proteína de soja. Aí tinha um de lentilha vermelha defumada, que ia com cogumelos. E o outro, acho que era de feijão fradinho. Técnica zero, né? Fazia ali na cozinha de casa e tal. E aí o primeiro evento foi um evento grande do Vegnice. Em que Enorme. ano que foi? Minha mãe tá perguntando que ano que Meu foi. Deus, deixa eu pensar aqui em que ano que foi. Eu acho que foi no final de 2015. Tá, Eu acho que foi no final de 2015, 2014. tá. E aí? Por aí. E aí eu achei que ia ser a coisa mais fácil do mundo. E não achei que fosse a coisa mais fácil, estava com medo. Mas foi uma loucura o evento, foi maravilhoso, foi enorme, tinha gente demais, todo mundo comia. Quando eu via, tinha uma família de amigos na fila para comer com a gente. Ai, que vergonha! E foi ótimo. E aí, evento é maravilhoso, né? Evento você vê as pessoas. Isso é resquício da pandemia, que a gente não vê ninguém, né? É, Mas é a gente tá com maravilhoso ver, saudade, né, dos eventos. conhece, a gente morrendo. A gente conheceu muita gente, a gente começou junto de muita gente, conheceu muito produto, conheceu um mundo que a gente não tinha, não sabia que estava ali, que estava acontecendo. E aí, de lá para cá, evento pra caramba, foi sofisticando. Os novos veganos entraram em contato com a gente, porque eles iam abrir a primeira hamburgueria vegana de São Paulo, totalmente vegana, né? Tinha opções veganas em hamburguerias que vendiam carne também, mas eles iam abrir uma 100% vegana. Souberam dos nossos hambúrgueres e entraram em contato com a gente. Aí a gente teve que equipar a cozinha, né? Porque era a cozinha de casa.
E aí a gente equipou um pouquinho, e aí foi indo, assim. Logo, todos os fins de semana estavam preenchidos por eventos, e foi uma loucura. A ideia era fazer comida latina, com comida latina vegana. Né? Meu pensamento é o seguinte: a gente está na América Latina, só que a gente não tem produtos, a gente não tem essa memória afetiva com a comida dos nossos irmãos. E a comida é maravilhosa. Muitas vezes ela já é vegana, de início, assim, ela já é tradicionalmente vegana, né? Porque a América pré-colombiana não tinha boi, não tinha nada, eles comiam verduras, legumes e tal. Aprendi muita coisa, pesquisei e tal. Então, no começo, eu ficava maluca cozinhando, porque a gente queria fazer uma coisa a cada evento. Só que a gente percebeu que as pessoas gostavam mesmo era de hambúrguer. Então, a gente já fez arepa, já fez empanada colombiana, tudo sem. Esses pratos são sem trigo, porque eles tradicionalmente são de milho. Que é E a areta? arepa é como se Arepa? fosse. Isso, é como se fosse um pão chato à base de milho. É milho praticamente a massa. Milho, água, sal. E você é, tosta ele na frigideira, abre e coloca o recheio que quiser. A gente fazia de vegetais, de shimeji, tradicionalmente eles usam queijo, né, e carne, mas a gente fazia vegano, fazia ceviche vegano, fazia N comidas da América, tudo vegano, além Mas dos tinha que ter o hambúrgueres. hambúrguer também, porque todo mundo, como As começou do pessoas hambúrguer, gostam. todo mundo ia lá de novo para comer mais hambúrguer. Isso. E as pessoas Tá. gostam mesmo de hambúrguer. Aí a gente foi melhorando esses hambúrgueres, né? Aí a gente foi equipando a cozinha, tivemos que ter uma cozinha de verdade agora só para os hambúrgueres. Então já era uma cozinha profissional, a gente já entregava. No segundo ano a gente já foi participar de uma Natural Tech. Malucos, né? E aí, que experiência deliciosa, né? Ver gente do Brasil inteiro experimentando uma comida ali que é a mesma comida que você ofereceria para o teu filho. Eu tenho essa de mãe, sabe? Se for Sim. bom para eu comer em casa, eu posso vender. Senão, não vale a pena. E isso é importante, eu acho. E a gente foi indo, foi crescendo. Tem algumas hamburguerias não veganas que usam os nossos hambúrgueres. Então, a opção vegana deles é hambúrguer de shiitake, ou de grão de bico, ou de jaca. Tem os novos veganos, né? Eles têm 2 unidades que usam também o nosso hambúrguer de shiitake, usam alguns hambúrgueres nossos. E estamos aí. Aí, no início da pandemia, antes um pouquinho, a gente alugou aqui e abri. Tava, claro, metendo a mão na massa, né? Fazendo reforma, arrumando, pintando, e aí fechou tudo. Mas a gente ia manter os eventos, né? E aí fechou tudo. E a gente falou, não, vamos fazer um delivery. E estamos aqui inventando cada dia uma coisa diferente. No aniversário do ano passado eu peguei os salgadinhos, né? Que são uma delícia. Ah, que legal. E além dos salgadinhos dos hambúrgueres, está fazendo lanche também agora, é isso? Sim, sim, a gente tem os hambúrgueres, o hambúrguer que a gente fornece, mas aqui no delivery é lanche. Então, os Ah, lanches tá. que a gente fazia nas feiras, a gente faz aqui agora. Ah, Aí, no meio entendi. disso tudo, numa das Natural. Você já foi na Natural Tech? Uma feira Não. gigantesca, gigantesca. Você precisa colocar manteiga lá. É a maior feira de produtos naturais da América Latina. E aí a Rosana do JMA, ela tem um espaço vegano dentro da feira. E aí são os estandes pequenininhos, a gente vende hambúrguer até não querer mais. e, e aí, depois de uma Natural Tech, eu falei, olha, eu acho que eu consigo fazer sorvete. Sorvete igual do McDonald's.
Ai, eu já tomei o sorvete de vocês um dia que tava acabando. Vocês tiraram o último Ai, pra que mim. legal. Ai, que legal. Aí, tá vendo? A gente não fica Lembrei. sabendo quem é quem. Era numa feira. E aí, como o meu companheiro entra nas minhas loucuras, precisava ter a máquina para testar a receita do sorvete. Aí, em vez de primeiro imaginar a receita do sorvete e depois investir na máquina, a gente faz como? Primeiro investe na máquina e depois passa alguns meses elaborando a receita do sorvete. E é o que eu falo. Se der pra gente tomar em casa, se der pra dar para as crianças, Nossa, dá uma pra vender. delícia. E o sorvete é de inhame e castanha de caju. Açúcar demerara, cacau de verdade. Bruno, É é assim, melhor que do o maior McDonald's. orgulho. Eu tenho o maior orgulho dele. Daqui a pouco ele volta aqui pro delivery. É que no delivery é complicado, que é Derrete, esse né? monte de coisa. É, como que você vai mandar uma casquinha? Mas dá É, pra mandar shake também. E aí a gente foi fazendo os shakes e tal. É bem legal. Ah, o céu é o limite. A questão é essa: o céu é o limite. Dá para fazer qualquer coisa, né? Dá para fazer qualquer coisa vegana. Comida vegana é a melhor coisa. Comida, é, sapato, roupa, tudo. Por que usar os animais? Não precisa. não precisa. Nossa, E é essa. realmente. Aí a gente tem o meu cunhado, o irmão do meu companheiro, ele tem um delivery vegano Morrones lá em Jundiaí. Então ele pega tudo com a gente, o que é fresco a gente ensina, né? Tem as receitas e tal. E ele tem um Morrones Jundiaí. Eu falo que é a nossa franquia social. É a filial. Ele ainda não é sem. Ele é vegano, a esposa ainda não, mas. Mas assim, é que nem aquele que falta pular a janela do térreo. E aí eles têm o delivery lá e vai super assim. É, A, gente, a Bruna tá perguntando de onde que veio o nome Morrones. Como que vocês escolheram? pimentões. É porque a gente queria fazer comida latina. E aí, pimentões em espanhol é morrones. Ah, tá. No site, o Diego falou: não, vai ser morrones. Eu falei: tá bom. Bom, Você põe o então. nome, faça comida e dá tudo certo. Que maravilha! Nossa, já passou uma hora. É Deus. assim, não dá, o tempo passa muito rápido. Mas eu queria agradecer muito você ter aceitado o convite, né? Porque eu sei que é muito louco, né? Essa vida de cozinhar e tal. Essa É, pandemia está esse, sendo maluca para os empreendedores. e eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite para a gente saber, né, um pouquinho da sua história, da história do Morrones. Nossa, muito, muito legal. Muito obrigada. E se você quiser fazer outra, se você quiser me indicar pessoas para a gente Ah, conversar, para tem um monte continuar esse de ativismo buscar. virtual, eu, por causa da questão de saúde, né, do meu pai, eu e minha mãe, a gente não tá se dedicando tanto à questão da manteiga, porque todo mundo que a gente fala, não, vocês podiam fazer isso, vocês podiam levar manteiga para não sei onde, para não sei onde. Só que no momento a gente não está conseguindo fazer essa expansão. Então depois eu e minha mãe a gente vai te alugar um pouco quando passar essa fase aí que está demandando essa atenção. Aí a gente vai querer levar a manteiga para mais gente. Ah, eu acho ótimo. A gente tem a lojinha Morrones, viu? Ah, Já tem é? tofu, já tem tofu só. E tem uns produtinhos. A ideia é essa mesmo. Eu acho que o empreendedorismo vegano, falando agora de assim, dessa forma,
É isso mesmo, é um apoiando o outro, sabe? É todos os Sim. pequenos juntos. E é assim, né? E as pessoas dão valor para isso. Nossos clientes são maravilhosos, a gente às vezes erra, eles são sempre maravilhosos, sabe? O nosso público nos eventos, em todos os lugares, quem já teve essa tomada de consciência, é maravilhoso. E rola entre os veganos esse apoio que eu acho que foi fundamental para a gente chegar até aqui. É, Todo porque mundo. não, a gente não existe concorrência, tá todo mundo colaborando com o veganismo e tem espaço para todo mundo, né? Sim, Olha lá, vamos nos nossa ajudar, isso é concorrência tudo tem de que ser, bom. a nossa concorrência tem que ser o. Eu ouvi isso de um vegano outra vez. O restaurante lá que vende carne, que é para ele vender menos carne, mas não o nosso, o outro que vende hambúrguer vegano. Né? O outro que Sim, vende hambúrguer vegano está fazendo o mesmo ativismo que eu, está no sim. mesmo corre, com um trabalho danado, que a gente está. A gente vai ficando doido com esse trabalho, né? Trabalhar na cozinha não é mole. E tá sempre um ajudando o outro, né? A Angélica da Sim. Casa da Coxinha ajudou a gente muito. Ai, Angélica. Sabe, todo mundo que passou por perto, a Bruna Gregolin, a Fernanda Brauneria, o pessoal do GPS está sempre ajudando e comunicando e falando as nossas coisas. Tá todo mundo numa vibe assim de fazer crescer uma coisa que pode ser maior que a gente, né? É maior que o Sim, Morrones, né? É maior que a manteiga, é maior que todo mundo. E a gente vai junto levantando, sabe? E eu acho isso sim. muito, muito legal. E se você Essa quiser vender manteiga tudo de bom junto com o tofu, a gente pode ver com a minha mãe também. tá aceito o convite. Mas vai ter que vir conversar com a gente aqui e comer um lanche. Tá bom, combinado. Fechado, então. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Foi um prazer enorme, eu falo demais. Eu falo Depois a gente muito. combina outra para falar mais. Vamos sim. Obrigada, viu? Foi um prazer enorme. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente, que acompanhou até agora. E amanhã tem mais. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau.